Eu quero fazer um apelo para você neste momento. Eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque eu estava aqui no site guiame.com.br e eu vi uma história de um muçulmano que se pareceu com a minha história. E eu quero compartilhar essa história desse muçulmano e em seguida eu quero compartilhar um pouco da minha história antes de se converter ao cristianismo e seguir a Cristo. Veja só, para que o vídeo não fique muito estendido, quero compartilhar com você neste momento. Fica até o final, fica até o final. Vou agradecer muito de coração. Olha só o que é que diz aqui, ó. A conversão de um muçulmano, conforme a organização, tem acontecido por meio de intervenção divina. Negas, por exemplo, testemunha que era um muçulmano devoto. Veja que os muçulmanos têm uma religião deles, que é o Islã. E as pessoas que seguem essa religião são pessoas de raiz. Só para você ter uma ideia, eles têm o Alcorão deles e de criança eles já imprimem aquilo ali para que eles sejam devotos da religião e de Alá. Eles têm Alá como nós temos Cristo como nosso Salvador. Olha só, continuando aqui. Em suas próprias palavras, era um extremista. Ele cresceu estudando o Alcorão e veio de uma família muçulmana rígida. Eu acho que poderia ser um exemplo para nós cristãos. Imprimir as palavras do nosso Deus, motivar os nossos filhos a estudarem as Escrituras Sagradas. É um exemplo para nós aqui nessa parte. Em sua loja local, alguém deixou uma Bíblia como garantia de pagamento. Olha que situação, veja aí. A princípio, Negas ficou frustrado porque a Bíblia não tinha valor para eles. O que tem valor para os muçulmanos é o Alcorão. E aqui diz que após deixar, esse missionário, após deixar a Bíblia na loja de Negas, depois disso, numa noite, enquanto eu dormia profundamente, um homem de branco apareceu em sonho e disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." O sonho foi perturbador e maravilhoso, compartilhou. Veja que Negas, ele não abriu a Bíblia para poder ler. Ele sabia que era uma Bíblia, mas eles não criam na Bíblia. O interessante é que, um tempo depois, ele sonha com um homem de branco, e esse homem de branco aparece para ele e diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Que história incrível, hein? Muçulmanos recebendo a própria pessoa de Jesus em sonho. Eu vou compartilhar algo que aconteceu comigo também neste momento. Acredito que eu nunca compartilhei isso aqui com vocês. Já compartilhei na igreja a qual eu fui batizado. E olha só o que ele disse aqui. Eu estava com medo e ao mesmo tempo queria vê-lo novamente. Diz Nega ao contar que abriu a Bíblia e encontrou a passagem correspondente em João 14:6. E no mesmo momento entregou a sua vida a Jesus e abandonou o Islã. Sabe o que acontece com alguém que é devoto do Islã, que é muçulmano, ele sai da religião Islã e passa a seguir o cristianismo? Ele perde todos os direitos. Ele perde esposa, se tiver esposa, ele perde filhos, bens, heranças, e ainda fica desprotegido e é perseguido e a sua vida fica em risco. Amigos, a história da conversão de Negas ilustra lindamente que Jesus é bom, é o bom pastor e que sai em busca de suas ovelhas perdidas, não importa a profundidade da fé que alguém possa ter em determinada religião ou prática. Agora eu quero compartilhar a história, um pouco do que aconteceu comigo. Eu serei breve e objetivo, eu vou resumir. Antes de eu me converter ao cristianismo,
eu morava com a minha bisavó. Os meus pais ainda conviviam e moravam juntos. Até que em um determinado ponto, houve um grande conflito entre os meus pais, houve a separação, eu estava envolvido num conflito, os meus irmãos passaram a se envolver no conflito e foi uma desgraça total na minha família. A minha bisavó adoeceu e no período que ela adoeceu, os meus pais estavam em conflitos. Depois, a minha bisavó faleceu e em seguida os meus pais se separaram e eu fiquei aqui na casa aonde eu morava com a minha bisavó. A partir do momento que eu passei a morar só, com pouco tempo, eu comecei a ir para festas, comecei a beber, eu comecei uma vida totalmente errada. Saía de casa, chegava a altas horas da madrugada, bêbado, a maioria das vezes, e virava o dia, a noite, amanhecia o dia na rua. Amigos, aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu não tinha mais esperança em nada. Até que um dia, em um profundo sono, igual de Negas, em um profundo sono, um homem de branco também me visitou em sonho. O local onde eu me encontrava era um local escuro, isso no sonho, um local escuro. Olhava para os quatro cantos, não via solução e não via ninguém ao meu redor. Eu estava totalmente caído mesmo, sentado, caído e procurando por socorro, buscando ajuda. Até que alguém, irmãos, eu nunca esqueço disso, nunca esqueci. Alguém vestido de branco vem até mim e diz: eu vim, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Após dito essas palavras, ele estende a mão para mim. E eu pego na mão dele. A distância, ele não ficava sobre a terra. Ele ficava numa altura mais ou menos que 1 metro a 2 metros de onde eu estava, caído no chão. Ele estende a mão para mim e pega em minha mão. E a partir daquele dia, a minha vida não foi mais a mesma. Veja que um jovem que só vivia bêbado, brigava quase que todos os finais de semana, que tinha um sonho louco de ser um justiceiro. E eu louvo a Deus, graças a Deus, eu louvo a Ele por isso, por nunca ter tirado a vida de alguém. Eu louvo a Deus por isso e agradeço a Ele do fundo do meu coração de ter me tirado através de um sonho que hoje é real, da vida de Lamaçal. Estava perdido e Jesus me achou. Após eu acordar, ainda na mesma semana, um tio meu, adventista do 7º dia, chega para mim e diz: eu vim aqui convidar você para estudar a Bíblia com você. E eu e a minha esposa passamos a estudar as Escrituras Sagradas. No período do grande conflito que houve lá atrás, com os meus pais, a morte de minha bisavó, não era minha esposa, era a namorada, e depois se tornou minha esposa. Estudamos a Bíblia junto, se batizamos juntos, e hoje estamos juntos pregando o Evangelho. E eu louvo a Deus por isso. Amigos, resumindo, Deus, Ele pode todas as coisas. Em breve vamos voltar para casa. Estamos indo para a nossa casa, onde Jesus está nesse momento, lá no céu. Não perca as esperanças. Jesus é real. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele transforma,
Ele alcança as pessoas em sonhos, através de agentes humanos, através de agente celestial. Ele se apresenta de todas as formas para alcançar aquele que se encontra, humanamente falando, no fundo do poço igual eu estava. E Jesus foi lá e pegou na minha mão e disse: eis-me aqui. E ele diz para você também: eis-me aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Veja que eu não tinha vínculo nenhum. Eu era devoto. Na época, eu nunca dormia sem antes fazer a oração, um panfletozinho do Santo Expedito. Eu era devoto. E hoje eu sirvo a Cristo em espírito e em verdade. Amigos, que Deus nos abençoe. Veja que Jesus, enquanto nós estamos aqui, nós seres humanos, estamos pregando o Evangelho. Jesus está nos lugares impossíveis. Nos lugares impossíveis. Parece ser impossível, não é? Ali parece ser um lugar impossível de se pregar o Evangelho. E Jesus está lá se apresentando em sonho, como ele se apresentou para Negas, um muçulmano, um ex-muçulmano. E ele se apresentou para mim também. E acredito que possa ser que alguém também aqui aconteceu fatos semelhantes, onde Jesus se apresentou. Que Deus nos abençoe. Eu espero que você tenha gostado desse testemunho. Um forte abraço para você em Cristo Jesus. Não deixa de deixar o seu like para que mais pessoas possam alcançar esse testemunho também. Um forte abraço para você em Cristo Jesus. Se inscreve aí também. E o que você achou do vídeo, comenta aqui embaixo também. Se você teve uma experiência semelhante, comenta aqui também em nome de Jesus.